Olha, uma outra situação que complicou muito a vida hoje das pessoas na cidade de São Paulo diz respeito ao metrô. A linha amarela, as 6 estações da linha amarela, elas não abriram essa madrugada, deveriam abrir às 4h45, mas não abriram, só começaram a funcionar depois das 8 da manhã, ou seja, 4h30 depois. Foi uma confusão tremenda. O metrô disse que houve uma falha no sistema, 75 mil pessoas acabaram sendo prejudicadas e as pessoas chegavam às estações do metrô e não conseguiam saber o que estava acontecendo. Quem tentou pegar o metrô na estação Pinheiros hoje cedinho deu de cara com a porta. O metrô descobriu um problema na sinalização entre as novas estações Luz e República e decidiu não abrir nenhuma das 6 estações da linha 4 amarela. Eu vinha vindo agora de trem, agora de manhã, e quando chegou ali quase chegando em Rebouças, foi que eles anunciaram que a linha amarela, que tá não sei o quê, ppp. Como é que o senhor ficou sabendo do problema? Só lá dentro. Passa o cartão, entra para dentro da estação, eles avisam que a via amarela não está funcionando. Quer dizer, gastei minha condução lá dentro e saio para fora para pegar um ônibus. A SP Trans reforçou a frota de ônibus, mas ninguém sabia direito onde pegar um deles. Agora são 8h10 da manhã, a estação ainda não reabriu. Tem algumas pessoas que ficam aqui esperando a reabertura da estação. Por que você não foi pegar ônibus? Por que ficou aqui? Porque eles informaram que tinha ônibus passando e até agora não teve nenhum ônibus e ninguém informou nada e a gente fica aqui. 8h15 da manhã, agora sim, o metrô acabou de reabrir a linha 4 amarela aqui na estação Pinheiros. Muita gente já tinha feito outro caminho e perdido um bom tempo para chegar ao trabalho. Eu iria até a Luz e pegaria e via até Pinheiros. Aí eu tive que alterar. O que você fez? Fui até a Barra Funda. Da Barra Funda eu fui até a Presidente Altino. Do Presidente Altino eu peguei e vim até Pinheiros. Demorou quanto tempo a mais? Mais ou menos uns 40 minutos. A dúvida da maioria dos passageiros é como uma linha novinha, moderna e testada durante mais de um ano tem problema em pleno horário de pico. Atrapalhou o trabalho do meu filho, não sei o que vai acontecer. A gente paga imposto, a gente é um cidadão, a gente precisa de respeito e eles não estão respeitando nós. Pois é, tinha que abrir às 4h40 e só abriu depois das 8 da manhã. A linha 4 amarela é a mais nova de São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Ela vai da estação Butantã e passa pela Faria Lima, Pinheiros, Paulista, República e Luz. Olha, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, estações República e Luz. Hoje, entre as estações Luz e República, é o trecho onde ocorreu esse problema. Tem só uma semana que esse trecho começou a funcionar em horário integral, que é das 4h40 até a meia-noite. O metrô estima que 500 mil passageiros estejam usando a linha 4 amarela por dia. Essa linha amarela, ela liga o centro na zona oeste de São Paulo. Por causa dessa confusão toda, 2 linhas de ônibus foram reforçadas hoje de manhã. E a CPTM estendeu os horários de pico, botou mais trens para funcionar com intervalos menores, mas acabaram sobrando reclamações, porque as pessoas chegavam às estações do metrô e não tinham informação alguma sobre o que fazer. O plano de socorro aos passageiros do metrô travou o trânsito. 12 ônibus ficaram indo e vindo pelas avenidas Vital Brasil, Eusébio Matoso e Rebouças, o trajeto da linha amarela. No ponto junto à estação Butantã, as pessoas se aglomeravam à espera da condução. Pouco antes das 8h30 da manhã, a estação Butantã reabriu, para sorte de quem chegava naquela hora. Não sei nem que ônibus eu pegaria, né? Daí eu falei, bom, eu vou chegar lá na linha amarela, vai ter mais gente lá, então lá eu me informo com alguém. Mas àquela hora, muita gente já tinha mudado o itinerário em busca de uma alternativa. Araci tentava avisar o chefe do atraso. Tá dando ocupado. Eu desço no Tietê, pego para descer na Luz e aí eu faço a baldeação direto. Só que quando eu tava no Tietê falaram que tava com problema, então eu tava indo até a linha verde, Paraíso, para descer na Paulista para pegar o ônibus para vir para USP. O tempo que eu tava lá na linha verde já era para mim estar lá dentro da USP. Quando a estação reabriu, os ônibus do Paese, o plano de apoio, continuaram estacionados por 20 minutos. Às 8h40, os funcionários trocaram os letreiros e os ônibus saíram para reassumir as suas linhas normais. Já foi passada a ordem, que já está tudo normal,
então já retorna a linha novamente. Mas o transporte de ônibus acabou criando um problema. Esses passageiros tinham embarcado na linha verde e na hora de passar para a linha amarela tiveram que pegar o ônibus. Só que a condução não parou na estação Pinheiros, onde eles desceriam. Foi até o Butantã. Quando tentavam voltar para Pinheiros de metrô, os funcionários quiseram cobrar de novo a passagem que eles já tinham pagado. Os caras não querem deixar nós entrarmos, porque temos que pagar de novo. A gente já pagou na Consolação, já pagamos a linha verde. Estamos aqui tentando ir trabalhar e não conseguimos. Está muito atrasado? Bastante, bastante. Você deveria estar no serviço? Às 8 horas. 8 horas, agora são 9h10. O senhor está aqui ainda? Estou ainda aqui. Que loucura, hein? Sobre esse problema desses passageiros que teriam que pagar a passagem 2 vezes, a Via 4 diz pra gente que todos os passageiros que procuraram o atendimento da estação foram liberados. Olha, na Estação da Luz a confusão também foi muito grande, porque a Luz é uma estação tradicionalmente movimentada, né? Porque ela integra as linhas azul, amarela do metrô, ainda com os trens ali da CPTM. Hoje o número de passageiros nas plataformas foi ainda maior, a gente consegue ver a confusão por lá, olha, com a linha amarela fechada, muita gente teve que seguir viagem de ônibus, dá uma olhada na plataforma. Nos pontos ao lado da estação as filas enormes, cartazes anunciando que a estação estava fechada, as outras estações da linha amarela. Quer dizer, ônibus extras da Operação Paese foram colocados em circulação, mas a gente conseguiu ver logo pela manhã que estava bem complicado. E nós ouvimos os passageiros também lá na Estação da Luz e todo mundo reclamava da falta de organização. Avisaram que tinha um ônibus de graça até o Butantã aqui na Luz e não tem, quer dizer, ninguém sabe, né, onde tem, se tem, onde fica. Já começa um serviço, acabou de ser instalado e já começa sem confiança, né? A gente não tem confiabilidade no serviço. E o que diz o metrô sobre esse problema todo, hein? O repórter Fábio Turci está com o presidente da Via 4, que é a empresa responsável pela linha amarela. Fábio, boa tarde para você. Afinal de contas, o que aconteceu, Fábio? Boa tarde, Tralli. Bom, a Via 4 diz que houve um problema no sistema de sinalização entre as estações Luz e República, que foram inauguradas na semana passada em horário cheio, né? Elas funcionaram primeiro 10 dias em horário parcial, ali no meio da tarde, no fim da manhã, começo da tarde, um horário mais tranquilo. E há uma semana essas duas estações estão funcionando em horário cheio. Eu vou conversar agora com o Luiz Valença, que é o presidente da Via 4. O que é, Luiz, exatamente esse sistema de sinalização que falhou? Esse sistema ele controla a circulação dos trens, principalmente nas zonas de manobra. Então todo mundo que conhece a linha 4 sabe que um trem vai e o outro trem volta. Em algum ponto da linha ele tem que mudar de um lado para o outro. Então funciona como se fosse um sistema de semáforos de trânsito, só que virtuais, controlados eletronicamente. Agora, e o sistema falhou por quê? Esse sistema ele apresentou uma falha após uma intervenção de manutenção no final da noite de domingo. E nós não conseguimos restabelecer ele a tempo da abertura. Foi uma falha eletrônica e de software. Uma falha de manutenção antes disso? Antes disso era uma manutenção programada. Na verdade, a atividade de manutenção provavelmente provocou esta falha. Mas a manutenção foi mal feita? A manutenção ela não foi feita provavelmente do jeito que estava previsto. Então nós não temos certeza ainda se foi isso exatamente que causou, mas tudo leva a crer que sim, porque esse sistema é muito redundante, ele é muito sofisticado e ele administra naturalmente as suas falhas. Então essa foi uma falha provocada provavelmente por um agente externo, esta equipe de manutenção provavelmente. Tralli, tem uma pergunta para o senhor? Pois não, Tralli. Fábio, eu queria perguntar para o Luiz o seguinte, essa linha amarela, essa linha 4, foi a mais testada até hoje da história do metrô. Ficou 1 ano e 4 meses em fase de teste. A gente mostrou que só recentemente que ela abriu em horário integral e agora já dá um problemão desse porte. Como é que o senhor quer que as pessoas, os passageiros, tenham segurança no metrô, confiança, se isso já acontece logo de cara, Luiz? Olha, na verdade a linha está operando de fato há 1 ano e alguns meses, mas neste trecho que foi testado recentemente, esse trecho não estava operacional e não fazia parte ainda dos testes, esses testes foram feitos mais recentemente e a linha está operando nesse trecho, o trecho que deu falha é um trecho que está em operação há exatamente 15 dias, então foi uma falha pontual. O sistema como um todo já tem 1 ano e pouco, essa é a primeira falha dessa natureza. Portanto, a gente acredita que é um sistema bastante seguro, bastante disponível e a população pode acreditar que essa coisa não vai se repetir, pelo menos desta forma. Agora, a gente viu aí, Luiz, dificuldade das pessoas nas estações em terem informação, em saberem o que é que elas poderiam fazer, onde é que estava o ônibus. Não houve, na tua opinião, uma falha de comunicação também, quer dizer, uma estratégia de comunicação no momento de crise? Não, sem dúvida que
temos muito que melhorar na comunicação. Foi a primeira vez que iniciamos essa operação Paese e ela não foi perfeita como gostaríamos. Ok, muito obrigado. Tralli. Obrigado, Fábio. Portanto, aí as explicações do metrô para esse lamentável episódio, né, gente? Não dá para continuar desse jeito, uma linha inteira parar por uma pequena falha, uma falha de sistema, e as pessoas ficarem desorientadas por tantas horas assim.